Bom dia pessoal, aqui é Leandro Santos. Esta é uma videoaula gravada ao vivo das operações Day Trade com o resumo dos segredos e das técnicas e a comprovação das ordens de compra e venda das operações reais no mercado futuro. Relacionado às operações de gravação ao vivo, a Vale, Day Trade na Vale 5, Eurodólar no Forex e Mini Índice no mercado futuro. Dia 20 de 5 de 2013, acesse www.traderprofissional.com.br. Antes de comprar nosso curso, você pode comprovar a eficácia do nosso método gravado ao vivo todo dia no YouTube e aprender grátis vários segredos. Então você se cadastra por este link em nosso site ou você se cadastra pelo Facebook, Twitter e YouTube. Agora são 10 horas da manhã exatamente. No mini índice, pessoal, a gente não detectou nenhuma zona do Congestion Profits, ou seja, antes eu entrei bem antes porque eu fiz a operação. Depois eu analisei os ativos com relação às zonas de consolidação, então não deu tempo de avisar antes que eu entrei, mas eu vou comprovar as ordens agora do mini índice, tá? Tá aí a comprovação das ordens, olha só. Venda, um contrato 54.920, operamos apenas com R$12.500 no mini índice, que está em teste, é uma metodologia que está em teste, e colocamos o start de compra aí a 54.984 o disparo, tá? Então, pessoal, a gente entrou cerca de 9h55. Por que eu entrei um pouco antes das 10 da manhã? Porque nós tínhamos uma pressão de venda identificada e o sinal de venda deu próximo das 10 horas da manhã. E o principal, o risco estava muito pequeno. Tá? O risco estava muito pequeno, de 60 pontos. E por isso eu entrei na operação tranquilo. Dava até para eu fazer a alavancagem inteligente, mas eu ultrapassaria um pouco a alavancagem inteligente e o manejo de risco, então eu não entrei. Então estamos aí na operação no mini índice. Nosso objetivo é sair de acordo com a metodologia Reversion Profits. Quando der o sinal de saída, de maximização de lucros, a gente vai sair. Na Vale do Rio Doce, outro ativo que a gente opera, a gente tem essa consolidação aqui no gráfico de 1 minuto. No gráfico de 5 minutos a gente tem a consolidação ali, ó, certo? Isso aqui é uma consolidação que já vem desde ontem. Então, se o preço ficar dentro dessa zona, não tem por que operar. Está comprovada a consolidação. Nem foi necessário usar o Congestion Profits para identificar se vai acontecer consolidação ou não. Isso aqui já vem acontecendo desde ontem. Tá? Uma zona de consolidação claríssima desde ontem. Então, não tem como operar dentro dessa zona. Se o preço romper a zona superior ou inferior da consolidação, eu vou fazer as operações, certo? Mas por enquanto não. E o mini índice vem caindo. Aí, daqui a pouco a gente pode estar zerando o risco da operação. No Forex também, há muitas horas atrás, foi criada uma consolidação no gráfico de 5 minutos. Como vocês podem ver, gráfico de 5 minutos está aqui. Metodologia Reversion Profits. O que a gente tem aqui? Temos aqui claramente uma consolidação acontecendo nessa zona superior e nessa zona inferior. E dentro dessa zona nós não vamos operar, certo? E está aí no 1 minuto. Quando romper essa zona inferior da consolidação, eu vou estar entrando na operação ou vendido ou comprado de acordo com a tendência. Então tá aí, o mini índice está explodindo para baixo aí, tá caindo. Bom, daqui a pouco, então vou estar executando a técnica do break-even para zerar a operação se fazer certos padrões de candlesticks e tivermos uma onda em um certo tamanho. Onde se o preço voltar para esse ponto do break-even, provavelmente vai estopar. E nós antecipamos o stop e zeramos o risco. Isso você aprende tudo no curso Trader Profissional Avançado. 10 horas e 5 minutos agora, então eu zerei o risco da operação. Então já estou com o meu start de compra. Antes meu start de compra estava um ponto acima da máxima desse praticamente spinning top, um padrão de candlestick, que indica a indefinição, que também auxiliou na decisão de eu entrar na operação. E eu já zerei o risco aqui. Meu start de compra antes estava aqui e veio para cá. Ou seja, se o preço voltar, eu zero o risco da operação. Apesar de eu ter entrado um pouquinho depois, eu vou sair com um pequeno prejuízo, mas um prejuízo muito pequeno, certo? Mas estou aí disposto a ficar na operação, tá? Bom, pessoal, reanalisando, são 10 horas e 7 minutos no mini índice. O que acontece? Desde ontem, a gente tem uma consolidação de 60 minutos, claro. Veja que nós temos esse topo, temos esse fundo e o preço vem respeitando esse topo, esse fundo. Mas o preço pode buscar esse fundo aqui. Quando o preço bater nesse fundo, é muito provável que ele não caia, que ele não que ele
encontre um suporte aqui. Então, nessa região, nessa zona inferior, eu vou estar saindo da operação. No 1 minuto, no 1 minuto não, gente, nos 5 minutos. Então, quando chegar nessa zona, eu posso estar saindo da operação. Vai estar dando aí uns quase 350 pontos. Eu vou estar saindo de acordo com a consolidação que está nos 60 minutos, certo? Mas eu posso zerar o risco, pode ser que o preço volte também. Mas vai me dar aí uns 300 pontos, onde o meu risco estava de 60 pontos. Ou seja, 60 para 350 pontos é um risco bom, né? Para estar ganhando, e é aceitável. Por isso que eu entrei na operação. E nos 5 minutos a tendência é de baixa, a pressão é de venda. Mas os 60 minutos nós temos esse suporte forte. Por isso que eu vou estar respeitando esse suporte e vou zerar a operação aqui, certo? Bom, meus amigos, olha só. Então nós temos aí a zona de consolidação rompida, tá? Então na Vale a gente pode estar entrando na operação. Nós temos aí a zona de consolidação rompida. Mas, de acordo com os padrões dos candles, pessoal, de acordo com os padrões dos candles, pode acontecer uma zona do Congestion Profit aqui. Então, se fazer certos padrões de candles, talvez não dê pra gente entrar no sinal de... Talvez não dê pra gente entrar no sinal de venda que pode acontecer na média exponencial 8,9 pela metodologia Trend Follower Expert para day trade na bolsa de valores. Talvez não dê, certo? Mas a gente tem que analisar com o decorrer da construção do preço. Vou analisar e vou ver se foi constituído o Congestion Profit, que vai acontecer sinal falso ou não. Mas, por enquanto, existe essa prévia possibilidade traçada aqui já. Bom, pessoal, o nosso stop foi atingido, mas nós estávamos com risco zerado, conforme eu tinha dito. E é muito provável que o preço stop, ou seja, o stop estava aqui, né? Eu zerei o risco nesse ponto. E quando o preço atinge esse ponto, é muito provável que ele stop. É a técnica de break-even. Tá? Então, antes de estopar, a gente antecipa e zero risco. Então, a gente foi estopado. Vamos comprovar as ordens, tá? Então, tá aqui a comprovação das ordens. Temos aí venda um contrato 54.920 e compra um contrato 54.945. Perdemos aí para um capital de 12 mil reais apenas 5 reais. Realmente uma mixaria. A gente paga taxas também. E a gente perdeu só isso. É praticamente zerado o risco. Então tá aí, pessoal, a gente perdeu 0,04%, 0,06%. Né? Realmente zeramos o risco da operação, estamos com o risco zerado, estamos acumulado aí com lucratividade no mini índice ainda, tá? Então, é isso aí, é muito provável que dê o stop. E o método de break-even nos impediu de tomar o stop, provável que aconteça, certo? Então, dentro desse ponto aqui, dentro dessa zona, é muito provável que aconteça stop. Já não dá para a gente fazer mais operações dentro dessa zona aqui. Não é uma zona de Congestion Profit, mas é muito provável que aconteça consolidação, porque a técnica de break-even também implica em gerar consolidações também. Antes de acontecer a técnica de break-even, prevê a possibilidade de consolidação, sai da operação com risco zerado e evita o stop. Ela antecipa o stop, mas é uma técnica que visa identificar a consolidação quando você já entrou na operação. Então, você entrou na operação, é muito provável que consolide, te stop, você sai fora da operação, zero risco, e depois muito provavelmente vai stopar. Vamos ver se isso vai acontecer também. É uma estatística também de praticamente 80% de acerto, essa técnica de break-even, tá? Então vamos ver se a gente acerta também. Bom, pessoal, então nós temos aí o que aconteceu no mini índice. Eu tinha saído, zerado o risco com break-even e tinha dito que muito possivelmente iria estopar. Quase estopou. Veja que quase estopou. Chegou exatamente aqui, quase estopou. E depois começou a fazer a tendência de baixo. Então, pessoal, isso aí mostra que nosso método não é perfeito e não faz milagres. Às vezes a gente erra. Eu executei a operação e fui disciplinado. O que acontece, pessoal? O que acontece é o seguinte. A grande maioria das vezes o break-even acerta. A grande maioria das vezes eu teria evitado muitos stops. A grande maioria das vezes eu teria... diria que 80% das vezes eu teria evitado enormes prejuízos e me antecipado aos prejuízos, de acordo com a técnica do break-even. Então, o que vocês precisam entender é o seguinte: vale a pena você deixar de ganhar essa operação que deu certo, porque a probabilidade aqui é de errar mais vezes. E se você for contabilizar o que você erra
muitas vezes, e o que você acertou, você vai ficar no prejuízo no final do mês. Por isso que não tem como acertar sempre, e quando a gente erra, na realidade não foi um erro. A estratégia, ela falha, tem um nível de falha também muito pouco. Do break-even, por exemplo, é 20% e ele acerta 80% do tempo. Igual o Congestion Profits. E quando a gente fala, a gente mostra. Então não é um milagre, a gente não vende um milagre, certo? Mas a disciplina é essa. Então tem que realmente ser disciplinado e considerar as probabilidades e operar de acordo com as probabilidades. Se a probabilidade de perder, eu não vou entrar na operação, eu vou zerar o risco da operação pelo break-even. Se é uma probabilidade de ganhar, então eu entro e me arrisco. E não me importo com o que vai acontecer, porque existe uma alta probabilidade me dando suporte. E daí eu vou executar o manejo de risco, a execução da técnica com frieza e calculismo, certo? E aqui nessa zona de suporte, lá dos 60 minutos que eu tinha falado no começo, o preço talvez respeite aqui e volte tudo. Então a gente vai ver se no final do dia isso acontece, conforme também eu tinha dito antes de acontecer gravado. Então a gente vai comprovar talvez se eu acertar, porque eu não acerto sempre, não tem como acertar sempre. A gente vai comprovar o que aconteceu depois. 10 horas e 55 minutos, pessoal. Então a gente vem aqui nesse site aqui, ó. 10 horas e 55 minutos para a gente evitar pra gente ficar editando, dando zoom. Então eu vou estar utilizando esse site, que inclusive é mais comprovado a hora exata por meio deste site aqui, porque não tem como manipular nada. Já no reloginho do Windows, eu poderia até manipular as horas. Então eu vou estar utilizando esse site para realmente ser mais transparente ainda, tá? Bom, na Vale, pessoal, a gente identificou uma zona do Congestion Profits aqui no 1 minuto. Esses padrões de candles indicam possibilidade de consolidação e sinais falsos. Então, o preço está em tendência de baixa na Vale, pressão de venda, tende realmente a fazer topos e fundos descendentes, mas muito provável que consolide antes e dê sinal falso aqui. Então, se acontecer um sinal de venda na média exponencial 8,9, preço abaixo da 377 indica tendência de baixa, a média 8,9, que é azul, indica ponto de entrada operacional, uma resistência ideal para iniciar as operações de acordo com nossa estratégia. E nós podemos entrar, só que eu não vou estar entrando porque o Congestion Profits está indicando essa probabilidade. A gente está gravando antes e depois a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, euro-dólar no Forex, então mais uma vez, ó, a gente teve um sinal de venda aqui que aconteceu. A gente teria saído no 0 a 0, tá? Aqui, se eu tivesse entrado nessa operação, que nosso dia começou no Forex a partir dessa linha verde. Eu tinha falado, né, que dentro dessa zona superior dessa linha amarela e inferior dessa linha amarela aqui também de baixo, aconteceria o Congestion Profits, que daria stop, que daria sinais falsos, que consolidaria. Então acertamos novamente, né, consolidou, nós acertamos. Aqui deu um sinal de venda que eu teria entrado, né, mas eu sairia no break-even. Então, como o preço voltou, eu teria saído no break-even. Depois deu outro sinal de venda. Aqui, se eu não usasse a técnica de break-even, se eu não usasse a técnica de, principalmente Congestion Profits, eu teria entrado aqui de novo. Ele teria tomado stop. Então a gente vai contabilizar esse stop que o Congestion Profits evitou. Então, tá lá, a gente está acumulando 2,30% de lucro no Forex, tá? E a gente está evitando o 10º stop. São 3% de prejuízo que foi evitado antes de acontecer. Nós dizemos e depois de acontecer nós comprovamos. E era para eu estar com menos 0,70% negativo, era para eu ter perdido tudo. Tudo que eu ganhei no começo. Então veja a importância de você ter uma tecnologia que evita stops, que evita consolidações antes de acontecer. Porque a maioria das técnicas e a análise técnica ensina você a identificar a consolidação depois que aconteceu. Começou a consolidação ali, daí você identifica, é consolidação. Mas no início da consolidação o trader vai lá e opera e toma stop. Daí depois que ele identifica a consolidação, ele já tomou stop, não adianta mais. Então o ideal é você, antes de acontecer a consolidação, você evitar através da técnica Congestion Profits que você aprende após comprar o curso Trader Profissional Avançado. E quando você entra na operação, você sabe que vai consolidar de acordo com certos padrões de candles, que nós ensinamos a técnica de break-even no curso Trader Profissional Avançado. O que você faz? Você zera o risco da operação, e como aconteceu no mini índice, só que não deu certo, né? Nesse caso, no mini índice o preço ele foi para baixo, foi para o nosso alvo, inclusive, que a gente tinha determinado. Certo? Mas não existe estratégia perfeita, a minha também não é perfeita. Então,
A situação atual agora são 11 horas e 14 minutos, tá? Pelo site aqui que horas são. Então a gente está comprovando aí ao vivo a eficácia de nossas táticas. Bom, pessoal, agora são 11 horas e 45 minutos. Então olha o que aconteceu. Eu tinha falado antes, né, nos 60 minutos, que tinha uma consolidação, né? Tinha falado isso, certo? Tinha uma consolidação. E nesse fundo aqui, provavelmente o preço bateria e voltaria tudo. E olha só o que aconteceu. O nosso alvo, se a nossa operação desse certo no mini índice, certo? Nosso alvo seria esse suporte aqui, indicado pela consolidação dos 60 minutos. Só que infelizmente nossa operação não deu certo, de acordo com o que foi explicado antes. Mas olha o preço voltando tudo. E agora, a gente tem uma zona do Congestion Profits, também de acordo com esses padrões de candles, também configurada aqui. Então se der outro sinal de compra ou venda aqui, provavelmente vai ser estopado. Então olha só que fantástico. Aí nós analisamos, eu fiz a análise nos 60 minutos, que é um fractal superior aos 5 minutos, mas é importante estar analisando os gráficos superiores também. Quando se trata de consolidação, é importante considerar as consolidações até do gráfico diário, para você traçar alvos no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 5 minutos, quando se trata de consolidações. Agora, tendência no gráfico diário, tendência no gráfico de 60 minutos, para operar nos 5 minutos não é relevante. Realmente não é relevante, porque é um tempo muito grande. Mas consolidação em zonas de suporte e resistência é importante estar se espelhando para tomar decisões de saída operacional. E eu, de certa forma, se não tivesse dado esse erro que aconteceu na nossa estratégia, eu teria ganhado os 350 pontos, conforme eu tinha dito no começo. Mas daí o preço voltou, saímos no 0 a 0 e o que aconteceu depois? Simplesmente quase estopou. Ou seja, existiu uma altíssima probabilidade de consolidar e dar stop. E realmente houve uma consolidação aqui. Então, de qualquer forma, nossa estratégia acertou. Mas não foi o ideal. E às vezes isso vai acontecer como trader, tá, pessoal? E você tem que se conformar, porque o mercado não é perfeito e nenhuma estratégia é perfeita a ponto de acertar 100% do tempo, como se fosse uma bola de cristal. Isso não existe, certo? Isso não existe. E eu acredito que nunca vai existir, porque o mercado não tem como controlar o mercado direito, porque o mercado ele faz o que ele quer e vai para onde quiser. Nós temos que traçar a probabilidade do comportamento do mercado e trabalhar com base nisso. É o que minha estratégia faz e faz muito bem. Então, legal isso aí. Eu acertei então que o preço voltaria, mas infelizmente eu não tive lucro. Mas o meu alvo seria exatamente aqui. E eu acertei que o preço viria aqui e voltaria tudo, mas infelizmente tive que sair antes, sendo disciplinado com a minha estratégia. No Forex não houve operação hoje. Tá, a gente teve essa operação aqui comprada depois desse stop que nós evitamos e consolidou de novo e depois subiu. Ou seja, uma zona muito perigosa para iniciar operações. Houve a consolidação antes. Então, deu certo, mas muito perigoso. Poderia ter tomado stop. Condição técnica desfavorável, então eu não opero. E na Vale, pessoal, a gente tem aí o preço acima da média 377 no gráfico de 1 minuto, que indica tendência de alta. Já é 10 para meio-dia, então não vou iniciar operações agora, que eu fico disposto a iniciar operações até meio-dia. Então vou estar finalizando as minhas operações hoje. Teve uma no mini índice só, que infelizmente não deu certo também. Não deu certo também, mas a gente fez uma análise boa e acertamos muitas coisas. E zeramos o risco da operação, saímos no 0 a 0. Então é um ganho. De qualquer maneira foi um ganho, porque nós evitamos perder dinheiro. Então isso é muito importante. Pessoal, o nosso curso Trader Profissional Avançado, ele é o único curso, a grande maioria dos cursos de Bolsa de Valores e de mercado financeiro que você tem no mercado no Brasil, ele não trata do mercado Forex. Então, o nosso curso Trader Profissional Avançado, ele projeta você para ser especialista na Bolsa de Valores e no mercado Forex. Embora não tenha corretora de Forex aqui no Brasil, nós ensinamos você como operar Forex e você pode operar com corretoras do exterior. Nós não damos suporte para operações e nem operamos com dinheiro de terceiros para Forex. É proibido até no Brasil, mas ensinar Forex não. E você pode ir para outra corretora do exterior e operar o mercado Forex, Eurodólar e também ter uma alternativa maior e muito rentável de renda.
Se você quer aprender um pouco sobre Forex, você vem aqui no curso Reversion Prophecy aqui, certo? E você tem esse livro gratuito aqui, livro Forex Expert grátis, um livro com conteúdo sobre conceitos e fórmulas secretas do Forex que eu divulgo, totalmente grátis como amostra. Após ler o livro, e caso você realmente goste muito do livro, você vai ver que o conteúdo é um conteúdo original e único no Brasil, você então pode comprar o curso Reversion Prophecy, que tem essa estratégia Reversion Prophecy que nós estamos utilizando todos os dias no euro-dólar para operar day trade. E obviamente o ideal é você comprar o curso Trader Profissional Avançado em 11 DVDs, que é completo e tem a parte de psicologia do trader de 3 horas também. E a parte de gerenciamento de risco bem avançada. E desde o básico ao avançado, ou seja, foi projetado para tornar qualquer leigo em um profissional. E o principal, todos os dias estamos comprovando nossas táticas, você já sabe que o nosso método é comprovado. Logo, você vai estar comprando, quando comprar o nosso curso, um curso comprovado com método comprovado. Onde nas outras escolas você não tem a comprovação de que as táticas deles funcionam na prática em tempo real. Mas você consegue ter um marketing vindo deles através de planilhas e de relatórios, mas tudo do passado, não existe comprovação em tempo real dele usando as táticas deles, como nós do Instituto Trader Profissional fazemos todos os dias no YouTube. Obrigado, pessoal, de qualquer maneira, pela audiência. Até mais.